Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez na presença do Senhor nesta manhã, agradecendo a Ele pelo dom da vida, o qual Ele nos entregou nesta manhã mais uma vez, agradecendo pelo dia de ontem. Muitas coisas aconteceram, mas o Senhor esteve presente em todas. Que o Senhor cuida daqueles que trabalham para Ele, daqueles que deixam Ele morar no coração, daqueles que buscam o Senhor incessantemente. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes ainda no meio do povo do que adora ao Senhor, no meio do povo que sabe trabalhar para o Senhor, aquelas pessoas que chegam à conclusão que elas não estão certas, que elas precisam consertar, porque se nós consertarmos na presença do Senhor, nós vamos ter aquilo que nós necessitamos e o mais rápido possível, que é que é o nosso galardão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor possa estar olhando cada um de nós, trabalhando poderosamente cada vida, em nome de Jesus, trazendo aquilo que é necessário para a honra e glória do nome do Senhor. E perdoando nossos pecados, pensamentos, palavras, atos, coisas que nós precisamos da parte do Senhor, que Ele venha trabalhar em nome de Jesus nas nossas vidas, porque sem Deus nada somos. Como eu já disse e digo, nós precisamos do Senhor Jesus para tudo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, vir trabalhando, vir curando, vir libertando, vir fazendo a obra e também entrando com providência onde é necessário. Neste momento, meu Deus, clamo ao Senhor para que o Senhor possa nos ouvir, em nome de Jesus, porque cada um tem algo a apresentar ao Senhor. Cada um precisa do Senhor em certo tipo de coisa. E o Senhor sabe só como trabalhar, só como fazer as coisas necessárias, em nome de Jesus. Aqui em João, no Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, aqui está falando sobre o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é aquilo que nós usamos quando nós estamos em Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos viver na mentira, porque a mentira tem perna curta, sempre é descoberta. Então, nós precisamos falar a verdade, viver a verdade, parar de sonhar as coisas as quais nós não temos condições de realizar, e muito menos Deus quer realizar, porque vai nos prejudicar. Mas que Deus possa, em nome de Jesus, trabalhar em nossas vidas cada dia, para que nós possamos saber que nós somos dependentes, e a dependência de Deus nos leva a ser mais humildes, nos leva a ser mais obedientes. E o Senhor nos diz claramente que a obra do Espírito Santo quando ela vem sobre nós, é para nos convencer do pecado, para nós sabermos discernir somente o que é certo. E o incrédulo passa a acreditar em Deus, né? Passa a acreditar no Senhor Jesus. Quantos incrédulos necessitando de Deus, mas não creem que o Senhor cura, não creem que o Senhor salva, não creem que o Senhor liberta. Então, por isso, nós entregamos nas mãos do Senhor toda incredulidade, todos aqueles que estão necessitando de Deus, mas ainda não têm aquela crença de que Deus possa salvar, libertar, curar, fazer grandes coisas na vida deles. Mas nós também sabemos que, como Igreja de Cristo, se nós estivermos certos, servos do Senhor, que acreditamos em Deus, não importa a denominação, o importante é nós crermos e vivermos segundo o ensinamento do Senhor, corrigido a cada dia e sendo guiado na verdade, porque aquele que fala a verdade, tem até um ditado, né? Que quem fala a verdade não merece castigo. Então nós devemos viver na verdade, que o Espírito Santo falará para aqueles que creem no Senhor concernente ao pecado, à justiça de Cristo, o julgamento da maldade, né? Quantas pessoas má por aí, nós temos que pedir ao Senhor para não nos deixar ficar desse jeito,
Então, nós precisamos ser visitados por o Espírito Santo de Deus, para que ele possa, em nome de Jesus, continuar nos trazendo paz, alegria, nos trazendo a vontade de buscar o Senhor a cada dia e a cada momento, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados, sendo pessoas que necessitamos verdadeiramente de Deus e demonstrar a nossa necessidade. Nós não podemos estar sendo julgados pela maldade, que às vezes, muitas vezes não julga, muitas vezes faz coisas muito má contra nossas vidas. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, ficar ligados no Senhor, para que o Senhor possa nos libertar a cada dia, para que o Senhor possa entrar com providência em nossas vidas. A gente vê pessoas, às vezes, que a gente está crendo que ela está ali ligada no Senhor. Não, elas querem somente a oração para elas sobreviverem nessa terra. Mas vai ter um dia, como eu já disse, que a oração vai cessar. Aí você vai ter que ser você e Deus, porque não vai ter mais quem ora, não vai ter mais quem busca, não vai ter mais quem te orienta, porque Deus está dando esse tempo todo para nós fazermos isso. E nós muitas vezes negligenciamos, não queremos saber, só na hora do que precisa. A hora que nós não precisamos, não estamos nem aí. Então vamos gravar as coisas da palavra, vamos estar ligados no Senhor, vamos estudar a palavra, e entrego nas mãos do Senhor todos, porque muita gente sabe que só vem atrás de bênção e não atrás de agradecer ao Senhor pelos feitos que o Senhor fez. Ah, mas como é que você sabe? Pelo o jeito que a pessoa é, pelo jeito que a pessoa faz. Então, quando precisa, eles pulam e são assíduos até em tudo que tem, mas quando não precisam, não estão nem aí para Deus. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos rejeitar as coisas que são contra a direção do Espírito, são coisas que não convencem o homem do pecado, não convencem o homem do juízo, são coisas que nos mortificam. Então, a nossa obra não pode ser morta. A nossa obra tem que ser uma obra a qual nós precisamos fazê-la e precisamos mudar de vida. No momento que você diz, eu sou de Jesus, aí começa a mudança em sua vida. O velho homem tem que cair por terra em nome de Jesus. Aí começa coisas novas na vida da gente. Nós começamos a ser pessoas novas. Ontem eu estive conversando com uma pessoa na parte da tarde e a pessoa falou coisas as quais que ele quer ser diante da presença do Senhor. E eu concordo com ele naquilo que ele quer ser, porque ele quer ser um servo autêntico, um servo que vai fazer segundo a vontade do Senhor e não a dele. Ele quer viver para Cristo. Então, ele está fazendo um apanhado, assim, ele já foi, agora ele quer voltar, mas ele falou que quer viver uma vida para Cristo, né? Fazer as coisas que ele precisa cotidiana, mas está mais ligado no Senhor. Ele falou que está orando, tem orado, procurado, para saber aonde ele vai ficar verdadeiramente, para estar servindo a Deus, quer ser usado na casa do Senhor. Não que ele vai vir só para ser usado, não. Ele quer servir ao Senhor aonde o Senhor colocar e o que o Senhor delegar para ele estar fazendo. Isso é muito importante, porque assim as pessoas, a gente já sabe que as pessoas querem sério com Deus. Que quando estão dentro da casa do Senhor e não querem sério com o Senhor, estão ali por causa de oração, estão ali com medo de perder a salvação, mas estão perdendo a salvação dentro do tempo. Por quê? Porque não quer orar mais, não quer buscar mais, acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu estou salvo. Se eu ando com um certo tipo de vestimento, eu estou salvo. Não é assim. Nós precisamos buscar cada dia mais, porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas é 24 horas nos perturbando, jogando enfermidade, jogando adversidade, fechando as coisas que são nossas, e nós temos que estar clamando a Deus para nós podermos sobreviver nessa terra. Nós não podemos trabalhar com Deus em troca, não. Ah, vou fazer para Deus isso aqui hoje, porque Ele fez isso aqui para mim. Jamais. Nós temos que trabalhar para o Senhor, segundo a vontade do Senhor. Não, se Ele não te der nada, graças a Deus, continuo trabalhando. Se Ele te der, louvado seja o nome do Senhor, vou continuar trabalhando. E se Ele te colocar no deserto,
santo é o nome do Senhor, vou continuar trabalhando. Então, o Senhor é Deus, Ele é dono de tudo, e nós somos caco. Quem somos nós para ficar contendendo com Deus? Eu não vou fazer isso não, porque não aconteceu isso na minha vida. Eu não vou fazer isso também não, porque não aconteceu isso na minha vida. Ei, Deus sabe o tempo, a hora, Deus sabe de tudo. Muitas vezes está te dando livramento, muitas vezes Ele está testando a sua fé. Então, o Senhor é aquele que trabalha conosco de acordo com a nossa vontade. Ah, mas eu estou orando há tanto tempo, até hoje Deus não cortou isso, não cortou aquilo, Deus não trabalhou assim, mas você está orando verdadeiramente somente para Jesus? Você está falando somente com Jesus? Porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não tem medo de outros nomes, não. O medo que ele tem é somente de Jesus, o sangue de Jesus. As outras coisas para cansar, porque ele fala junto com você e não sai do que você precisa que ele saia. Então, nós precisamos andar mais pautados no Senhor, jejuar mais, buscar mais, consagrar mais, porque às vezes a pessoa sai assim, é muito serviço, mas tem pessoas que, além de trabalhar muito, à noite ainda ele ora e entrega ao Senhor o dia que ele viveu e tudo que Deus deu. Outros já não têm tempo nem para isso, porque já estão tão cansado que já chega dormindo. Mas o Senhor é Deus, que muitas vezes tem pessoas que buscam o Senhor pela madrugada também. Então, tudo isso agrada a Deus. Ele quer nos guiar de toda em toda a verdade. Ele quer trabalhar conosco. Agora nós precisamos também ser somente filhos do Senhor para receber a verdade vinda dele, guiado pelo Espírito Santo, né? Porque nós, como filhos de Deus, é dessa maneira. Então, assim nós podemos continuar na plenitude do Espírito Santo. Nós podemos, o pecado arruina a vida espiritual da gente, né? A gente fica com a vida espiritual arruinada. Por quê? Pecou, nós não ficamos bem. Nós começamos a fazer maldade, nós começamos a proceder diferente. Então, aquelas pessoas que Deus escolheu para estar fazendo algo por ele na terra, ele olha para a pessoa e fala: Meu Deus, essa pessoa não está bem. Pelo que eu estou vendo, está totalmente diferente. A pessoa não consegue te encarar, ele não consegue ficar perto de você, vive correndo, porque algo está errado na vida dele. Se ele está correndo de mim, de você, de nós que somos carne, imagina de Deus como é que vai ser. Então vamos pensar o que nós precisamos fazer, vamos nos humilhar na presença de Deus, vamos fazer aquilo que é necessário. Essa vida é um sopro. Na mesma hora que nós estamos aqui, nós não estamos. Até ontem estava comentando com a pessoa aqui no WhatsApp à noite que nós devemos estar chorando nos pés do Senhor, nós devemos estar clamando ao Senhor, porque tem pessoas que tá até. Eu não é que eu não estou entendendo, eu estou achando assim uma coisa tão diferente. Tem famílias que estão com dois, três da mesma família com problema. Quando não é enfermidade, é outros tipos de coisas, quais abala a família. Então, eu creio que o Senhor está fazendo isso para alertar, para as pessoas orarem. Mas tem pessoa que mesmo assim não está nem aí. Ele pede oração às pessoas e vai viver a vida mundana. Aí, a hora que o negócio não dá certo, por causa do coração das pessoas, aí eles querem culpar quem orou. É porque fulano orou, mas não orou com fé. Não é isso. Se fosse assim, os outros que estão ligados no Senhor não estavam recebendo da parte do Senhor. Então, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, pensamentos, palavras, atos, tudo que nós fizemos que não foi do agrado do Senhor. Você que pediu a oração, mas que você não está nem aí para Deus, vem para o Senhor Jesus, para que Ele possa resolver a tua causa, os teus problemas, porque o problema a gente só resolve com Deus. Sem Deus nós não conseguimos resolver. E Deus é tão fiel que Ele nos ajuda em muitas necessidades, muitas adversidades, porque nós não sabemos sair delas, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Então, que o Senhor possa nos estar sempre conosco e nós ainda muito mais com Ele, para nós resolvermos os problemas do
dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Oremos ao nosso Deus, soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrega em tuas mãos neste momento todos nós que estamos, Pai amado, Pai querido, nesse áudio de oração, para que o Senhor possa, Pai amado, alcançar as pessoas a cada dia, porque o Senhor sabe que é necessário, meu Deus, alcançar em nome de Jesus. Peço ao Senhor neste momento de antemão, meu Deus, vai jogando por terra as feitiçarias, macumbarias, bruxarias, vai jogando por terra os encantamentos, meu Pai, entra com providência na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se esperam, na vida daqueles que estão buscando o Senhor, chorando ao Senhor por coisas que aconteceu, qual não era para ter acontecido. São muitas coisas, meu Pai. Só o Senhor pode dar vitória, só o Senhor pode ter misericórdia de nós. Santo Israel, Deus da glória, Espírito Santo de Deus, trabalha de uma forma diferente em nossas vidas. Seja conosco, meu Pai. Nós necessitamos da tua presença. Ser com aqueles que estão tomando decisão, para onde eles vão. Eles querem servir ao Senhor em espírito e verdade, mas querem arrumar um lugar aonde eles possam ouvir a voz do Senhor e falar com o Senhor. Que o Senhor possa direcionar esse povo, meu Pai. Que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade e a tua palavra. E que nós possamos, Senhor, estar sempre à disposição daqueles que necessitam. Deus amado, Deus querido, entrega em tuas mãos todos os lares que estão necessitando do Senhor, pessoas que muitas vezes já veio para o Senhor, mas ainda não deixou o evangelho entrar dentro dele, porque quando a gente deixa o evangelho entrar dentro da gente mesmo, a gente começa a ser diferente, até uma mudança de vida, até uma mudança de até mesmo o rosto da pessoa já muda, fica diferente. Agora tem pessoa que aceita o Senhor, continua do mesmo jeito, a mesma coisa, aquela velha criatura não sai. Por quê? Porque falou que aceitou, mas não está deixando as palavras do Senhor entrar dentro dele, para que ele possa ter vitória. Ainda ontem, esse mesmo moço que estava conversando, dizendo que ele ora todos os santos dias, ele ora, não deixa de orar, e ele sofreu um acidente, perdeu a moto dele, e agora Deus deu para ele, pela misericórdia do Senhor, né? Não porque Deus deu, porque ele estava orando, não, Deus deu porque viu a situação dele e ele precisa. Então, Deus deu para ele uma outra moto, e essa moto eu apresento ela nas mãos do Senhor, tanto a moto como a chave da moto, né, que é ela que leva as direções, para que ele possa usar a moto somente para a coisa necessária, como ele mesmo falou, que ele não gosta de estar para lá e para cá, mas que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa tirar todo o mal, todo o laço de acidente, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer contra essa vida, que possa, em nome de Jesus, o Senhor trabalhar poderosamente na vida dele e continuar dando essa fé, dando coragem, dando essa disponibilidade de vir para a obra do Senhor. Não sei onde ele vai ficar, não sei o que Deus vai fazer com ele, mas ele quer coisas boas na presença do Senhor. E que o inimigo não venha mandando bandeja para ele, não, em nome de Jesus. Que as bandejas do inimigo possam cair tudo por terra e que ele possa ter visão de espiritual, que o Senhor possa dar visão a ele, para ele saber o que é de Deus, o que não é, para ele não pegar qualquer coisa e depois vir sofrer no futuro, mas que o Senhor possa trabalhar na vida dele de todas as maneiras. E se for da vontade do Senhor, meu Pai, o que for preciso fazer com aquela moto, se for da vontade do Senhor, que o Senhor possa tocar e falar, sou eu quem quero coisa melhor. E se não for, que ele continue com aquela mesmo que está nova, graças a Deus. O Senhor honrou, até mesmo no preço, não acho daquele preço, mas quando é do Senhor é desse jeito, o Senhor facilita tudo. Por isso eu clamo ao Senhor, graças a Deus, do jeito que eu conheci, está bem, nem fala, melhorou 100%, graças ao bom Deus, mas que o Senhor possa continuar trabalhando na vida dele, na vida do familiar dele, na vida do irmão dele, para que o irmão dele possa entender também
que o Senhor é verdadeiro. O Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Ainda que Ele te tirou ainda do lamaçal do pecado, ainda que Ele te tirou lá de longe, mas Ele vai fazer algo na sua vida. E para fazer algo na sua vida, depende de você e não de Deus. Você não pode ficar, eu vou esperar Deus fazer isso. Não, começa a andar com Deus, começa a falar para Deus, começa a orar a Deus. Não tem pressa de receber, não. Só como vai fazendo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus abate aquele que está sendo exaltado e dá vitória àquele que está sendo humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Entrego nas mãos do Senhor todos os novos convertidos, aqueles que precisam de uma mudança radical, aqueles que não estão entendendo ainda o que são as coisas do Senhor. Porque quando nós vivemos para o Senhor, do jeito que nós somos dentro de casa, nós temos que ser na rua, no trabalho, aonde nós formos, uma pessoa só. E não ser de duas faces, não ser duas em uma. Às vezes nós estamos fazendo aqui de um jeito, quando chega aqui a gente faz de outro. Não é assim que Deus quer. Deus quer nos ver verdadeiramente ligados nele, que é a videira verdadeira. Entrego neste momento nas mãos do Senhor, mais uma vez, todos os hospitais, porque está surgindo tudo coisa nova e o Senhor precisa trabalhar em nome de Jesus nessas vidas, né? Eu sei que Ele quer trabalhar, mas se for da vontade dEle, porque tem muitas pessoas que como ontem eu estava vendo uma jovem, bem jovem mesmo, segundo ela, o médico deu para ela só um mês de vida e ela está com câncer, mas depende dela com Deus. Eu não sei o que tem ela com Deus, eu não sei o que Deus tem com ela, e ela tá crendo que Deus vai curar, mas eu não sei, Deus pode curar. Eu creio que Deus, no Deus da cura, mas também depende do que nós aprontamos antes, se nós, às vezes, até mesmo pecamos com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos aí pecando, a gente fala, né? Quando a gente ouve ou quando dá para a gente falar com as pessoas o tipo de pecado, isso aí, ó, é com o Espírito Santo de Deus. Cuidado para você não passar as coisas para o Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus para o outro. Por quê? Pede oração, ora, Deus cura. Aí o médico passa um remédio. Se não fosse que remédio do médico, e depois a oração, então você colocou Deus depois do remédio do médico. E quem é o médico dos médicos, não é Deus? Então, primeiro nós temos que agradecer a Deus a oração. E depois agradecer ao Senhor por ter usado aquele médico, continua usando para outras pessoas. É assim que nós precisamos fazer. Então, muitas vezes, nós sem querer, ou talvez sem perceber, nós estamos transferindo a glória de Deus para o homem. Isso não é bom. Então vamos falar. Se você chegou no lugar, pediu oração, aconteceu, dá glória a Deus, agradeça a Deus. Se não aconteceu, continua dando glória a Deus e agradecendo a Deus, porque Deus conhece cada coração, Ele sabe o que vai fazer com cada um. Não adianta a gente fazer maldade, não adianta a gente fazer pirraça, não adianta a gente falar mentira, não adianta a gente fazer nada. Tudo que nós fizermos está escrito no livro do Senhor. E depois nós vamos para a casa do Senhor, como os santinhos, não fiz nada, mas o Senhor está sabendo de todo o nosso viver, todo o que nós falamos, o que nós xingamos. Tem pessoas que ficam com raiva das coisas, às vezes, porque não dá certo, né, dentro da obra, ou talvez ele não quer fazer também a obra e sempre murmura. A murmuração também não agrada a Deus. Então vamos ser fiéis a Deus, vamos andar de acordo com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha cuidando também dessas pessoas que têm cuidado de pessoas enfermas, né, que estão em casa, pessoas de idade. Tem pessoas que não estão podendo sair para nada. Por que não está podendo sair? Porque está tendo a responsabilidade que Deus deu de ficar em casa cuidando de pessoas idosas, de pessoas doentes. Tem pessoas que só saem para ir ao médico ou porque não tem como mandar substituto, mas aonde pode mandar substituto, ele está mandando. Por quê? Porque ele está com compromisso, o qual Deus colocou para ele viver esse compromisso. Então, que o Senhor possa estar olhando, o Senhor possa estar em nome de Jesus também, olhando todos aqueles que já foram para o trabalho, não importa o tipo de veículo, mas que o Senhor possa cuidar de cada um em nome de Jesus e cuidar deles lá dentro do serviço, tirando toda a seta, todo mal olhado,
medo, toda aquele uma olhada que a gente fala é inveja, porque tem pessoas que são muito invejosas, tem pessoas que não estão em Cristo, e essas que não estão em Cristo que a gente tem que vigiar, tem que estar pedindo ao Senhor para que pisa na cabeça da serpente e feche a boca do leão. Às vezes ele fica ali mastigando de vontade de falar, mas não pode, porque Deus está presente. Deus está cuidando dos seus em cada lugar de trabalho. Por isso eu peço ao Senhor que continue cuidando das pessoas. Aquelas que tentam fazer covardia conosco, nós não fazemos nada mais a não se ajoelhar e colocar nas mãos de Deus. Aí depois vê, mas fulano, tem alguma coisa errada comigo. Vai ter mesmo, porque as coisas de Deus são coisas sérias, não é brincadeira, porque muitas vezes a pessoa está errada e quer estar certo. Não é assim. A gente tem que saber a hora que nós estamos errados, a hora que nós estamos certos, e o nosso carro sempre tem que ter ré. Por quê? Nós temos que voltar, sempre voltar e ver aonde nós erramos para nós consertarmos e seguirmos com o Senhor. E tem pessoas que não fazem isso. Então nós precisamos ser desse jeito. Eu errei, verdadeiramente eu errei. Então a pessoa, porque nós temos tempo para tudo, nós sabemos de tudo. Se nós temos uma consulta, nós sabemos o dia, a hora. Se nós temos uma coisa a fazer, nós sabemos o dia, a hora. Nós não erramos. Agora, para as coisas de Deus, nós esquecemos o dia, esquecemos a hora, não sabemos onde vamos, o que vai fazer, arruma uma confusão. Então vamos ficar mais alerta. Vamos pedir ao Senhor para nos acordar desse sono de indolência. Nós precisamos do Senhor para que Ele possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Clamo neste momento também por aquelas pessoas que estão necessitando de Deus, pessoas que não estão, são do meio, mas estão necessitando, para que o Senhor possa passar, libertando. Pessoas que estão dando crise uma em cima da outra. Não é crise, é a possessão demoníaca que vem sobre a pessoa, deixa a pessoa arrasada, a pessoa fraca, deixa a pessoa que só o Senhor sabe. Mas nós pedimos ao Senhor, se for da vontade dele, visita essa pessoa, visita as pessoas que estão ficando sem comida, pessoas que estão ficando sem coragem de sair de casa, estão presas só dentro de casa. O Senhor liberta essas pessoas dessa escravidão do inferno. Toda maldição caia por terra em nome de Jesus. O Senhor venha trabalhar em cada vida, o Senhor venha trabalhar em cada um. Aqueles que, tem uns que nem, coitado, não tem nem culpa, que eles não pediram. Outros já fizeram aliança e querem desfazer a aliança. Se for da vontade do Senhor desfazer, o Senhor vai desfazendo as alianças e trazendo esse povo para ouvir a verdade, que a verdade está na palavra do Senhor. Não tem outra verdade. Não, a verdade só se encontra na palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas têm se doado, têm chorado, têm clamado. Entrega em tuas mãos também, Senhor, todas aquelas pessoas que pediram oração, principalmente aquelas, Pai, que estão carregadas, estão com legião no corpo, Pai. O Senhor sabe disso. Então, Senhor, que o Senhor venha limpando, cuidando, zelando, porque é elas que estão clamando, Senhor, é elas que estão querendo libertação. Quando a pessoa quer libertação é muito bom, porque aí dá para trabalhar na vida dessas pessoas e o Senhor trabalha também, meu Pai. Meu Deus, toma em tuas mãos, repreende todo mal, repreende toda a fúria. Aqueles, Pai amado, Pai querido, que querem ser alguma coisa, mas também não têm coragem de pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço. O preço não é alto, o preço depende de cada um de nós. E nós muitas vezes achamos que o preço é muito alto, nós queremos fazer do nosso jeito e não vai dar certo, não. Então vamos fazer do jeito do nosso Senhor, que Ele vai nos dar vitória. O Senhor venha convertendo pessoas e mais pessoas. O Senhor venha trazendo aquelas que já foram e estão encostadas. Vem para a casa do Senhor. Vamos louvar, bendizer, glorificar o nome daquele que merece. Aí muitas vezes fala alguma coisa, a pessoa leva mal aquilo e não quer voltar mais na casa do Senhor. Mas nós temos que saber que é uma coisa. Achei interessante quando essa pessoa ontem falou comigo, a palavra do Senhor vem em cima da verdade, e muitas pessoas não querem ouvir a verdade, e é verdade mesmo, porque tem coisas que a gente tem que falar que é a verdade da palavra, nós não podemos ficar agarrados numa coisa que Deus pode mudar de um dia para o outro. Se Deus falar, hoje você vai para tal lugar, se assim, você não vai ficar aqui mais, é a hora que nós vamos ter que fazer o que Deus falou.
Então nós temos que andar de acordo com a vontade do Senhor e não a nossa. Por isso que o Senhor quer dizer que Ele quer trabalhar em cada vida, em cada lar. Ele quer entrar libertando, curando, salvando, entrando com providência nessas vidas, vidas que estão na UTI ainda. Tem tanto tempo que está lá, mas o Senhor sabe o quanto de tempo está lá e Ele sabe até quando vai ficar também. Mas nós apresentamos essa jovem mulher na mão do Senhor, para que o Senhor possa fazer segundo a vontade do Senhor. Não sei notícias, mas eu creio que o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando. Deixa o Senhor cuidar, deixa o Senhor zelar. Enquanto está ali, o Senhor está zelando, cuidando, trabalhando, e a última palavra ela não vem de ninguém, só vem do Senhor, não vem do homem da terra. Então vamos crer que o Senhor há de fazer coisas grandes ainda no nosso meio, apesar de ter muitas coisas sendo verbalizadas que vai ser acontecido de acordo com a nossa desobediência, de acordo com aquilo que nós temos feito, né? Mas tem muitas pessoas que Deus já está descendo com a espada, já desceu com a espada da justiça, e muitos que estavam aí na terra zombando de Deus já desceram à sepultura, já acabou, né? Então, por quê? A gente fala já acabou por quê? Porque zombou do próprio Deus. Então a gente não vai falar que o Senhor coloca ele em bom lugar. Não, ele escolheu ir para onde ele vai. Ele escolheu. E nós também podemos escolher para onde nós queremos ir, porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, se você quer ir para o céu, venha para a presença do Senhor. E se você não quer ir, então você fica do jeito que você está. Nós não podemos falar nada, porque a própria palavra nos ensina, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E quando as pessoas estão dentro de casa, que preocupa muito a gente é isso. Pessoas estão presas dentro de casa. Presas que eu falo assim, não pode sair porque tem compromisso dentro da casa ali, não pode sair mesmo. E está passando somente com o quê? Através de oração, através da oração do áudio, através disso aqui que é o alimento das pessoas. Então nós precisamos ter compromisso por isso. Então por isso que o Senhor fala, não para. Não para. Por que, que ele fala não para? Muitas pessoas acham que assim, não quer parar porque quer aparecer. Não é isso. É porque Deus está tocando em várias pessoas, em vários lugares, fazendo coisas em um lugar que eu nem conheço, nem sei quem é, mas Deus está alcançando essas pessoas para estar ouvindo a palavra dele, para estar sendo tocadas, para que possa vir para a casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, nesta manhã, possa tocar em pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com problemas seríssimos nos ossos, mas não é doença, é falsa enfermidade. O Senhor pode jogar por terra as falsas enfermidades, o Senhor pode jogar por terra também, se for da vontade dele, as enfermidades também, pessoas com dor nos ossos, pessoas com muita tristeza, pessoas que estão sentindo tanta tristeza, só o Senhor sabe, só o Senhor, mas ele não vai invadir seu coração. Abre o coração para o Senhor, fala com o Senhor por que você está triste, ou o que está acontecendo, porque o nosso Deus é Deus de já, enquanto a vida é esperança. E ontem eu até fiquei alegre com o Senhor, mais uma vez, que eu vivo alegre com Ele, que Ele só faz coisa boa. Porque uma pessoa que tinha recebido um diagnóstico, eu estava orando aqui por ele, de coisa bem pesada, Deus já deu um diagnóstico para ele de coisas leves. Agora falta Deus libertar essa pessoa, libertar outras pessoas, libertar porque esses tal desses vícios têm acabado com a pessoa. E se não orar muito pelas pessoas, eles não vão largar, porque eles estão presos nos tacões do inferno. E nós precisamos orar para que o Senhor possa libertar essas pessoas em nome de Jesus, e que elas possam, em nome de, se for da vontade do Senhor, servir ao Senhor, ser servo autêntico do Senhor. E aqueles que já foram libertos, louvado seja o nome do Senhor. Tem as pessoas que são libertas de coisinhas pequenas, mas são libertos, porque estava sendo empecilho na vida deles. Então, clamo ao Senhor nesta manhã, para que o Senhor possa estar visitando lares, o Senhor possa estar visitando as criancinhas, possa estar ali trabalhando no meio das criancinhas. Já tem criancinha fazendo algo da parte do Senhor, já tem criancinha necessitando do Senhor. Deus tem tocado em criança,
cuidado, né? Criança que está passando mal, criancinha que está necessitando de cuidados, como tem várias criancinhas lá na UTI, mas também peço principalmente pelo José que está lá ganhando peso, que o Senhor possa estar trabalhando na vidinha daquela criança também. O Senhor sabe de quem eu estou falando. Entrega em tuas mãos, Senhor, neste momento, todos os pastores, entrega aquele pastor qual estava orando por eles, continua orando, para que o Senhor possa tocar nele, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. E o Senhor está fazendo as coisas ali devagar. É Ele o Senhor. Então, que ele possa também estar se apresentando ao Senhor. E eu sei que ele está se apresentando no quartel general, que é na casa do Senhor, sempre, graças a Deus. Entrego nas mãos do Senhor também pessoas que precisam estar na presença e não estão, mas se for da vontade do Senhor, que possa estar pregando o evangelho genuíno, estando dentro da casa do Senhor. Entrega o nosso pastor presidente nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa fazer segundo a vontade dele, que ele possa tomar a rédea, em nome de Jesus, das coisas ali, e fazer segundo a vontade dele, porque a vontade dele é uma, eu conheço, eu sei mais ou menos a vontade dele, e que possa a vontade dele prevalecer e não a vontade do homem, porque nós temos que saber que nós precisamos estudar, sim, precisamos estudar a palavra do Senhor, claro, mas nós temos que confiar mais no Espírito Santo de Deus do que na letra, porque muitas vezes a letra nos leva a pecar e o Espírito Santo de Deus nos tira do pecado. Então vamos ser mais obedientes e pessoas também que estão no trabalho. É só o Senhor que vai dar o dia certo dessa pessoa sair do trabalho, não só uma, outras também, que tem pessoas que aguardando chegar uma outra pessoa para que está largando aquilo, porque já passou da época de sair, mas a pessoa sabe por que está ali, mas o Senhor também sabe, então na hora certa o Senhor vai arrancar sem a pessoa perceber, quando ele vê, ele já está em casa, e vai arrumar uma outra coisa para ele, que é trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar na obra do Senhor vamos falar assim, é mais exigente do que trabalhar para o homem, porque nós temos que dar conta, senão nós somos cobrados. E a cobrança é grande. E ai de nós se não fizermos, porque aí nós temos punições. Então vamos orar a Deus por essas pessoas que ainda não estão libertas, libertas e livres, né? Para estar fazendo a obra. E os lugares que precisam ser visitados, os lugares que precisam nós estarmos lá, que o Senhor possa nos dar condições para nós estarmos nesse lugar, em nome de Jesus. O Senhor venha trabalhando em cada vida, em cada lar. Agradecemos ao Senhor, por o Senhor estar cuidando de cada um. Entregamos na mão do Senhor todas as famílias enlutadas, né, do mundo inteiro, porque ultimamente as coisas não estão bonitas, estão difíceis. Ninguém pode sair de casa sem convidar Deus para ir com ele. E muitas vezes vão para festa, vão para balada, vão para coisa, não convida o Senhor. Outros saem de manhã para o trabalho, não convida o Senhor. Então tem acontecido muitas coisas as quais não têm tido livramento. Outros têm tido livramento, como eu vi um dia desse. Por que que teve livramento? Porque a mãe estava orando. Porque se dependesse da pessoa, do jovem, ele ia descer à sepultura, porque ele mesmo não estava orando, mas a mãe estava orando. Então a mãe precisa de estar ligada na videira verdadeira e orando pelos seus filhos, para todos orando pelos filhos, porque muitas vezes são jovens e não oram, mas o inimigo quer ceifar a vida dos jovens mesmo, porque os jovens não vigiam muito, mas agora tem uns que já vigiam. Tem uns que já estão dentro da casa do Senhor, outros não estão, ou às vezes estão, mas também não querem fazer segundo a vontade do Senhor. Nós sabemos que nós estamos numa luta a qual só o Senhor para nos dar vitória. E para o Senhor nos dar vitória, nós temos que usar a unção do Senhor, a autoridade do Senhor, e sempre ficar nos pés do Senhor, clamando: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, cuida de mim. Ainda que eu caia na cova dos leões, mas que o Senhor possa me tirar em nome de Jesus, que eu necessito do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa nos dar um dia como nos deu, está nos dando, dia abençoado por Ele, segundo a vontade dEle, e que nós possamos fazer, né, não fadigar, porque tem hora que a gente fadiga por não fazer a obra do Senhor completa no dia, mas que o Senhor possa nos dar
paciência e discernimento para fazer as coisas dele, tudo no tempo e na hora certa, né? Tudo isso nós já clamamos e já agradecemos ao Senhor, para a honra e glória do nome dele, e que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um e tirar da mente de cada um coisas que não é para estar acontecendo, que o Senhor possa limpar as mentes, colocar somente as coisas espirituais na mente das pessoas. Só isso que nós pedimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou
sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Esse mesmo Jesus continua também nas nossas vidas. Basta nós crermos, confiarmos e entregarmos nossa vida nas mãos dele. E também entrego nas mãos do Senhor nesta manhã todas as pessoas que estão com depressão, aquelas que estão ansiosas, aflitas, aquelas que estão deixando de vir na casa do Senhor por causa de moleza do corpo mesmo. A gente sabe que o cansaço existe, mas a gente pede ao Senhor, o Senhor tira o cansaço. Mas muitas vezes a nossa própria carne fala mais forte do que o nosso espírito. E nós ficamos em casa perdendo as coisas de Deus. Quando chegamos na casa do Senhor, chegamos voados, nem sabendo onde nós estamos. O Senhor possa alcançar essas pessoas em nome de Jesus, que elas possam tomar uma posição na vida, porque o Senhor está dando oportunidade e vai ter um dia que essas portas vão fechar, né? A porta da graça é onde nós vamos passar apertado, porque nós não estamos levando a sério as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é brincadeira, é muito séria. Por isso que tem o livre-arbítrio, ou quer ou não quer. Se quer, vamos pular, né, para o lado do Senhor e fazer a obra sem medo de errar. Tudo isso nós entregamos nas mãos do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.